Olá pessoal, o IBGE divulgou ontem, dia 30 de maio, a taxa de crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2019. Aí nós estamos falando em os meses de janeiro, fevereiro e março. Então, calculou o PIB acumulado desses 3 meses comparado com o último trimestre de 2018, que aí nós pegamos os meses de outubro, novembro e dezembro. O resultado aponta uma queda na atividade econômica de 0,2%. É uma queda pequena, evidentemente, mas o importante nesse número é que mostra que desde 2016 foi a primeira vez que nós apresentamos uma redução na atividade econômica. E, na verdade, isso preocupa porque nós estamos já há um longo período recessivo e esperávamos que o início desse ano fosse uma retomada do crescimento e que não veio. E o mais grave ainda, quando a gente compara o nível de riqueza em 2019, ele é muito parecido com o início de 2012, ou seja, é como se nós tivéssemos parado no tempo lá em 2012, tivéssemos perdido 7 anos de geração de riqueza. Então, o objetivo desse programa é pensar com você como esse cenário ele pode afetar a sua vida, como isso vai fazer com que você possa tomar decisões importantes, ou novos investimentos, ou do emprego. Então, nós procuramos fazer uma leitura rápida de todos esses números e passar para você com a melhor precisão possível. Antes de iniciarmos mostrando todos os números que foram apresentados, eu queria apenas fazer uma breve definição, explicar um pouco para você o que é que significa o PIB. Eu sei que já muitos de vocês já sabem, mas o PIB é o Produto Interno Bruto. Ele é uma medida da atividade econômica numa determinada região, em um determinado período do tempo. Na verdade, ele contabiliza todos os bens e serviços finais produzidos numa economia. Normalmente, se contabiliza o PIB por duas áreas ou duas óticas que os economistas gostam de falar. O PIB pelo lado da oferta é quando você contabiliza a riqueza gerada na agropecuária, na indústria e nos serviços. E o PIB pelo lado da demanda, quando se contabiliza a venda de bens e serviços para as famílias, que são o consumo das famílias, para o governo, que são os gastos do governo, ou para as empresas, que aí se refere aos investimentos, ou que se convenciona mais tecnicamente falar de formação bruta de capital físico, ou a nossas exportações líquidas, né, que se refere ao que nós vendemos para os outros residentes em outros países, mas temos que diminuir do que nós vendemos, o que compramos desses outros países. Isso se chama exportação líquida. Então, a soma desses 4 componentes, eles nos remete ao que se chama de PIB pelo lado da demanda. E rigorosamente as duas metodologias, elas são iguais, elas produzem o mesmo resultado. Olhando então o que aconteceu com o nosso PIB pelo lado da oferta. O setor de serviços foi o único setor que apresentou um crescimento de 0,2%. No entanto, nós estamos estagnados nesse crescimento, e o que preocupa também é que o setor de comércio houve uma retração, e o setor de transporte, armazenagem e correio também houve uma retração mais forte ainda de 0,6%. Isso significa que o fluxo de bens e serviços eles estão diminuindo entre as diversas cidades, em diversas regiões do país. Quando se olha a indústria, houve uma queda de 0,7%, bem maior do que a queda do PIB. E aí ligado principalmente à indústria extrativa, relacionada aí o que aconteceu na barragem do Vale do Brumadinho, em Minas Gerais, aquele desastre que aconteceu, isso teve um forte impacto nessa atividade econômica, mas também a indústria de transformação, que são as fábricas, né, elas mostraram uma retração de 0,5%. E aí o que preocupa também nesse aspecto é que essa retração ela se concentrou em equipamentos de transporte, máquinas e outros equipamentos, ou seja,
são setores importantíssimos, vitais para a dinâmica econômica. Olhando agora o PIB pelo lado da oferta, observamos que o consumo das famílias aumentou 0,3%. É importante porque esse componente ele representa por volta de 64% de toda a demanda, mas um resultado que possa nos preocupar um pouco mais é que esse crescimento está sendo cada vez mais menor, mais frágil, e isso mostra que está havendo uma desaceleração da expansão dos gastos da família. O consumo do governo aumentou 0,4%, isso é bom porque o governo consegue segurar um pouco a retração da atividade econômica, mas o que mais preocupa é que os investimentos caíram 1,7%. Exatamente quando nós olhamos pelo lado da oferta, houve uma retração no setor de transporte, setor de equipamentos, de máquinas, e isso reflete claramente na retração dos investimentos. E o investimento é uma variável importantíssima porque ela dá dinâmica da atividade econômica nos próximos meses, nos próximos anos. Então a retração nesse componente não é bom. As exportações também caíram, quer dizer, o que nós vendemos para os outros países houve aí uma retração de 2%. E o que nós compramos também de outros países aumentou 0,5%. Então, quando a gente compara a exportação líquida, que é as exportações menos as importações, nós passamos aí de 2% numa queda nesse segmento. Então, diante de todo esse cenário, o que a gente pode aqui dar um pouco de esclarecimento para a população é que há ainda uma desconfiança muito grande sobre o futuro da nossa economia, e isso rebate diretamente na confiança de empresários e os consumidores, que adiam seus planos de investimento ou planos de consumo no caso do consumidor. Isso coloca um pessimismo maior na economia e que faz com que o PIB futuro, a nossa atividade econômica futura, ela possa sofrer esse pessimismo, e aí ela diminui mais ainda. Não é à toa que no início do ano se projetava uma taxa de crescimento para o ano todo de por volta de 2,3%, e agora já existem estimativas aí de por volta de 1%, ou seja, nós já estamos esperando que a atividade econômica ela vai crescer bem menos do que se imaginava. E isso é muito ruim para o mercado de trabalho, as novas contratações, isso enfraquece a dinâmica dos salários, porque você tem menos contratações e maior dificuldade de encontrar emprego. Então, meu amigo, você que tem seu emprego aí garantido, procure ser o máximo produtivo possível, procure atender aí as demandas do seu chefe, procure fazer o melhor trabalho possível para se manter no emprego. Isso, o mais importante hoje é se manter no emprego. E também é fundamental que você possa economizar recursos. Ainda há sempre espaço para você economizar água, energia, despesas extras de transporte, até porque o cenário ainda é um cenário complexo, é um cenário difícil, e mais importante você ter segurança e manter um mínimo de poupança ou manter os gastos controlados, porque a incerteza ainda é muito grande na economia. E nesse momento, aquelas pessoas que ainda não encontraram emprego ou que estão ainda empregadas, é fundamental você procurar se qualificar, porque quando a atividade econômica voltar a crescer, e aí você estará mais apto para o mercado de trabalho, estará mais apto de encontrar uma oportunidade de investimento. E aquele meu amigo produtor, aquele meu amigo empresário, pequeno empresário, que deseja realizar investimentos, eu acho aqui um conselho que eu poderia dar para você: você tenha cuidado, um momento ainda de muita incerteza, tem que verificar aqueles setores que de alguma forma se mantêm mais vivos. Então é importante, se você vai ampliar seu negócio, é importante que você inclua aí no seu projeto um plano de negócio, chame um especialista para lhe ajudar a desenvolver sua atividade. Então, meus amigos, eu fico por aqui. Eu peço a todos que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam, compartilhem com os amigos, compartilhem com familiares. Aqui a intenção é de trazer um produto de qualidade para vocês, falando um pouco de economia. E peço também que vocês cliquem no sininho, porque estariam recebendo aí automaticamente os nossos
os nossos vídeos com explicações as mais diversas na área de economia. Muito obrigado e até o próximo programa.